Olá, meus caros, vocês estão no canal Conto um Conto. Não deixe de fazer a sua inscrição e ajudar esse canal a chegar a mais pessoas. Nós temos outro canal também, somente com contos de terror, que é o Cartas da Meia-Noite. Tem o link no primeiro comentário, ok? Vai lá e se inscreve também, você vai ajudar esse senhor aqui que conta as histórias. Hoje traremos um dos maiores personagens da literatura de todos os tempos, o mais retratado em filmes, revistas. Vocês sabem que tem uma lista, né, dos personagens que mais apareceram, série, filme, revista, audiolivros. O maior de todos, Sherlock Holmes. E a lista ela é recheada de personagens muito atrativos como o Conde Drácula, Frankenstein, Madame Bovary, dentre outros e outros e outros. Mas hoje vocês verão comigo ou ouvirão Sherlock Holmes, à beira da morte. Um conto de Arthur Conan Doyle, com a narração de Marcelo Fávaro. A senhora Hudson, senhoria de Sherlock Holmes, era uma criada dotada de paciência infinita. Não só seu apartamento do primeiro andar era continuamente invadido por legiões de pessoas de aspecto estranho e muitas vezes indesejáveis, mas também o seu extraordinário inquilino mostrava uma certa extravagância e uma irregularidade de vida capazes de pôr à prova sua resignação. Sherlock Holmes era uma pessoa difícil. O incrível desmazelo, a paixão pela música nas horas mais insólitas, os exercícios ocasionais de tiro ao alvo no interior do apartamento, as fantásticas e geralmente mal cheirosas experiências científicas e a atmosfera de violência e perigo que o rodeavam, tudo isso fazia de Sherlock Holmes o pior pensionista de Londres. Por outro lado, no entanto, ele pagava um aluguel principesco. E não tenho dúvidas de que todo o prédio poderia ser comprado com o dinheiro que Holmes pagou por seu apartamento durante o tempo em que vivi com ele. A pobre mulher tratava-o com a mais profunda reverência e jamais ousava interferir em sua conduta, por mais descabida que fosse. Dedicava-lhe também grande estima, pois Holmes usava no trato com as senhoras de gentileza e atenção fora do comum. Embora detestasse o sexo oposto e não tivesse a menor confiança nele, fora sempre um adversário cavalheiresco. Sabendo como era sincera a amizade que esta senhora lhe dedicava, ouvi atenta e ansiosamente a narrativa que ela veio me fazer no meu apartamento, no segundo ano de minha vida de homem casado, e com a qual me pôs a par do triste estado a que meu amigo estava reduzido. É que ele está à morte, Dr. Watson, disse-me. Há 3 dias que piora a olhos vistos, e eu não sei se conseguirá resistir até a noite. Não quis deixar-me chamar um médico. Hoje de manhã, quando vi o rosto dele encovado e aqueles enormes olhos brilhantes fitando-me, não pude resistir mais. Com a sua licença ou sem ela, Sr. Holmes, vou chamar um médico imediatamente, disse-lhe eu. Se é assim, chame Watson, respondeu. Se estivesse em seu lugar, doutor, não perderia tempo, caso queira encontrá-lo com vida. Fiquei horrorizado, pois nada sabia de sua doença. É inútil dizer que me apressei a pôr o sobretudo e o chapéu, e enquanto íamos no carro, pedi à boa criatura outros pormenores. Eu posso pouco lhe dizer, doutor. Ele andava ocupado num caso lá para as bandas de Rotherhithe, numa viela junto ao rio, e voltou com essa moléstia. Caiu de cama na quarta-feira à tarde
e desde então tem permanecido deitado. Há 3 dias não prova líquido ou alimento algum. Santo Deus! E por que não me chamou um médico antes? Ele não permitiu, eu já lhe disse. O senhor sabe como ele é autoritário, mas não lhe resta muito tempo de vida, como verá logo que lhe puser os olhos em cima. Holmes oferecia realmente um espetáculo constrangedor. Na luz incerta daquele dia nevoento de novembro, o quarto do doente era um lugar triste, mas principalmente seu rosto lívido e descarnado, fitando-me do leito que me gelou o coração. Os olhos luziam devido à febre. Havia no rubor das faces sinais de exaustão progressiva do organismo. As crostas escuras denegriam-lhe os lábios. As mãos enxângues contraíam-se incessantemente sobre o cobertor, e a voz era áspera e entrecortada. Jazia inerte na cama quando entrei. Contudo, minha presença fez emanar de seus olhos um brilho de lucidez. Olá, Watson. Parece que a coisa vai mal, disse-me num fio de voz, na qual se percebiam ainda traços do antigo tom despreocupado. Meu caro amigo, exclamei dirigindo-me a ele. Não se aproxime. Não se aproxime, bradou na voz cortante e imperiosa que só lhe ouvir em ocasiões de grande perigo. Se chegar perto de mim, Watson, serei constrangido a fazer com que se retire dessa casa. Ora, mas por quê? Porque assim o desejo. Não lhe basta isso? Sim, a senhora Hudson tinha razão. Estava mais autoritário do que nunca. Todavia, era triste vê-lo naquele estado. Eu desejava apenas ajudá-lo, murmurei. Exatamente. Você me será muito mais útil se fizer o que eu estou dizendo. É claro, Watson. A rispidez de suas maneiras abrandou. Você não ficou aborrecido, ficou? Perguntou ofegante. Pobre amigo, como poderia ficar aborrecido vendo-o reduzido àquela situação? É para o seu próprio bem, Watson. Rouquejou. Para o meu próprio bem? Sim, eu sei o que eu tenho. É chamada moléstia dos cules de Sumatra. Mal que os holandeses conhecem melhor do que nós, apesar de não terem conseguido o remédio contra ele. Só uma coisa é certa, Watson. É mortal e terrivelmente contagioso. Falava com uma energia febril, enquanto suas longas mãos se agitavam e torciam na ânsia de me afastar. Transmite-se pelo simples contato, Watson. Pelo simples contato. Vá, conserve-se a distância. Fique ali e tudo estará bem. Por Deus, Holmes, você julga que eu posso tomar isso em consideração? Não o faria nem mesmo no caso de um estranho, quanto mais quando se trata de cumprir meu dever para com um velho amigo. Fiz de novo a menção de me avizinhar, mas ele repeliu-me com um olhar furioso de cólera. Se você ficar onde está, eu vou falar. Caso contrário, vai ter que sair deste quarto. Tenho um respeito tão profundo pelos dotes extraordinários de Holmes que costumo sempre ceder aos seus desejos, ainda quando não os compreendo. Nesse momento, porém, é claro, todo o meu instinto profissional se insurgia. Podia aceitar suas ordens em qualquer outro lugar. Mas num quarto de doente, quem manda sou eu. Holmes, disse-lhe, você está fora de si. Um homem enfermo é como uma criança, e eu o tratarei como tal. Queira ou não queira, vou examinar seus sintomas e tratar de curá-lo. Meu amigo lançou-me um olhar irritado. Já que eu preciso dos serviços de um médico, ainda que contra minha vontade, permita-me ao menos chamar um no qual eu deposite confiança.
Oh, mas que disparate! Então você não confia em mim? Em sua amizade, certamente. Contudo, fatos são fatos, Watson. Afinal de contas, você não passa de um simples clínico com experiência muito limitada e dotes medíocres. É doloroso ter de lhe dizer essas coisas, mas você não me dá outra alternativa. Senti-me profundamente magoado. Ora, medíocres! Tal observação é indigna de você, Holmes. Ela revela claramente o estado de nervos em que você está. Todavia, se não tem confiança em mim, não lhe imporei meus serviços. Deixe-me chamar então o Sir Jasper Meek ou Penrose Fisher ou outro qualquer dos melhores médicos de Londres. Mas alguém precisa ser chamado. Quanto a isso, não há dúvidas. Se pensa que eu vou ficar aqui vendo-o morrer sem cuidar de você ou trazer alguém que o faça, pois engana-se redondamente. Eu acredito em suas boas intenções, Watson, disse o enfermo entre um soluço e um gemido. Quer que eu lhe demonstre sua ignorância? Você sabe, por exemplo, a respeito da febre de Tapanuli? Que noções tem da putrefação negra de Formosa? Ora, eu nunca ouvi falar delas. Existem muitas doenças desconhecidas e ignoram-se muitos problemas patológicos com relação ao Oriente, Watson. Interrompia-se a cada frase, a fim de recobrar as poucas forças que lhe restavam. Eu aprendi tudo no decurso de recentes pesquisas de caráter médico-legal. Eu contraí essa infecção quando me encontrava empenhado nelas. Você não poderá fazer nada, meu amigo. Talvez não, mas sei que o Dr. Ainstree, a maior autoridade viva em doenças tropicais, está atualmente em Londres. Qualquer objeção de sua parte será inútil, Holmes. Eu vou buscá-lo imediatamente. Retorqui-lhe, dirigindo-me resoluto para a porta. Jamais experimentei tamanho choque. Num abrir e fechar de olhos, o moribundo, com um salto tigrino, tinha-me interceptado o caminho. Ouvi o estalido de uma chave girando na fechadura. Um momento depois, ele tinha regressado cambaleante à cama, exausto e arquejante, após tão violento desperdício de energia. Não me tirará esta chave nem a força, Watson. Eu tenho-o em meu poder, meu caro amigo. E aqui ficará até eu resolver o contrário. No entanto, eu compreendo a sua atitude para comigo. Tudo isso foi dito aos arrancos, entre esforços terríveis para tomar fôlego. Eu sei que deseja unicamente o meu bem. Eu percebo com clareza. Poderá fazer o que quiser depois. Antes, porém, dê-me tempo para recuperar as forças. Agora não, Watson. Agora não. São 4 horas. Às 6 poderá ir. Mas isso é uma loucura, Holmes. Somente 2 horas, Watson. Prometo deixá-lo partir às 6. Quer esperar? Parece que não há outra alternativa, não? Nenhuma outra, Watson. Obrigado. Não precisa me ajudar a arranjar as cobertas. Por favor, mantenha-se à distância. E agora, devo impor-lhe outra condição. Você procurará auxílio. Não o do homem a que se referiu, mas do que eu escolher. Está bem. É a primeira palavra sensata que pronuncia desde a sua entrada nesse quarto, Watson. Alguns livros naquele instante. Sinto-me um pouco esgotado. Será esta a sensação de uma bateria ao verter eletricidade no mau condutor? Às 6 retomaremos nossa conversação. Isso, porém, devia suceder muito antes da hora aprazada, e em circunstâncias que me causaram uma emoção quase tão grande
como a motivada pelo pulo em direção à porta. Permaneci alguns minutos olhando para aquele vulto silencioso estirado sobre a cama. Tinha o rosto quase oculto pelas cobertas e parecia dormir. Incapaz de me sentar para ler, pus-me a vaguear lentamente pelo quarto, examinando os retratos de criminosos célebres com os quais as paredes estavam guarnecidas. Afinal, em meu deambular sem destino, cheguei diante do consolo da lareira. Sobre ele viam-se espalhados em desordem cachimbos, bolsas de tabaco, seringas, canivetes, cartuchos de revólver e diversos outros objetos. Entre eles, uma caixinha de marfim branco e preto de tampa móvel. Atraído pela sua beleza, já tinha estendido a mão para examiná-la mais de perto, quando... Que grito medonho ele soltou! Um grito que ao certo deveria ter sido ouvido da rua. Eu fiquei gelado de susto e meus cabelos se arrepiaram. Voltando-me rapidamente, vislumbrei um rosto convulso e 2 olhos alucinados. Permaneci tolhido com a caixinha na mão. Foi isso aí, depressa, Watson! Já lhe disse! Voltou a reclinar a cabeça no travesseiro e emitiu um profundo suspiro de alívio ao ver-me pôr de novo a caixa sobre a prateleira. Eu não gosto que mexam em minhas coisas, Watson! Você bem sabe disso! E pare de me atormentar! Você, o médico, é suficiente para levar um paciente ao hospício. Sente-se, homem, e deixe-me repousar em paz. Esse incidente produziu uma desagradável impressão em meu espírito. A irritação violenta e infundada, acompanhada de palavras tão rudes, de tal modo diferente de sua habitual gentileza, revelaram-me como era intensa a desorganização de sua mente. De todas as ruínas, a de um cérebro esclarecido é a que mais é deplorável. Sentei-me numa cadeira, terrivelmente abatido, e esperei que o tempo passasse. Ele devia estar consultando o relógio como eu, pois mal haviam soado as 6 horas, começou a falar com a mesma animação febril. Pois ouça, Watson, tem dinheiro trocado no bolso? Tenho. Moedas de prata? Uma certa quantidade, sim. Quantas meias coroas? 5. Ah, muito poucas. Muito poucas. Que infelicidade minha. Ah, bom, apesar de tudo é melhor pô-las no bolsinho do colete. É isso. E o resto de dinheiro no bolso esquerdo das calças. Obrigado. Isso manterá melhor seu equilíbrio. Era puro delírio. Estremeceu e deixou escapar novamente dos lábios aquele ruído, misto de tosse e soluço. Agora acenda o gás, Watson. Mas tenha muito cuidado em não levantar a chama, nem por um instante, acima da metade normal. Eu peço-lhe para agir com cautela. Obrigado, assim está ótimo. Não precisa fechar as cortinas. Faça o favor de colocar algumas cartas e jornais sobre esta mesa ao meu alcance. Obrigado. Agora um pouco daquelas quinquilharias que estão no consolo da lareira. Ótimo, Watson. Encontrará aí uma pinça para os cubinhos de açúcar. Queira pegar com ela essa caixinha de marfim. Agora ponha aqui entre os jornais. Muito bem. Agora pode ir buscar no número 13 da Lower Burke Street o Sr. Culverton Smith. Para dizer a verdade, meu desejo era de chamar um médico, até diminuíra, pois meu amigo estava num estado visível de delírio e me parecia perigoso abandoná-lo naquele instante. Todavia, mostrava-se agora ansioso por consultar a pessoa indicada, sem embargo de sua relutância anterior, pois eu nunca ouvi tal nome. É provável, meu bom Watson.
Talvez fique surpreendido ao saber que a pessoa mais versada nesta moléstia no mundo não é um médico, mas um lavrador. O Sr. Culverton Smith é um ilustre fazendeiro de Sumatra, atualmente de visita a Londres. Um surto epidêmico da doença em sua propriedade, distante de qualquer auxílio médico, forçou-o a estudá-la por conta própria, com resultados muito notáveis. Como é uma criatura muito metódica, não queria que você fosse procurá-lo antes das 6, pois tinha certeza de que não o encontraria em casa. Se conseguir convencê-lo a vir aqui e conceder-nos o benefício de sua experiência, única no campo desta doença, cujo estudo tem sido seu passatempo favorito, estou certo de que ele poderá me curar. Reproduzi as palavras de Holmes como se tivessem sido pronunciadas consecutivamente, sem explicar que eram interrompidas por súbitas faltas de ar e pelo contínuo contrair das mãos, que indicavam o sofrimento pelo qual estava passando. Naquelas poucas horas, seu aspecto piorara bastante. A vermelhidão do rosto era ainda mais pronunciada. Os olhos luziam com um maior brilho na concavidade das órbitas escuras, e um suor gélido cobria-lhe a fronte. Ainda conservava, contudo, aquele tom imperioso da voz que havia de acompanhá-lo até o último alento. Conte-lhe exatamente como estou e como me deixou. Transmita-lhe com fidelidade a impressão produzida por mim em seu espírito, a de um moribundo delirante. Francamente, eu não consigo compreender por que razão todo o leito do oceano não se tornou uma única massa compacta de ostras. Tão prolíferas me parecem essas criaturas. Ah, não. Estou divagando. É estranho como o cérebro controla o cérebro. Que dizia eu, Watson? Dava-me instruções para falar com o Sr. Culverton Smith. Assim, agora eu me lembro. Minha vida depende disso, não? Insista com ele, Watson. Não estamos em muito boas relações. O sobrinho dele, eu suspeitava de algo criminoso e contei-lhe isso. O rapaz morreu em condições horríveis. E ele nutre certo rancor por mim. Procure abrandá-lo, Watson. Eu sei que não vai falhar, pois jamais me desiludiu. Existem, sem dúvidas, inimigos naturais que limitam o aumento desses moluscos, não? Você e eu, Watson, fizemos nossa obrigação. Será então o universo submergido pelas ostras? Oh, não, seria monstruoso. Você transmitirá fielmente a impressão que produzi em seu espírito. Deixei-o com a dolorosa impressão daquele esplêndido cérebro proferindo disparates como uma criança. Tinha-me entregado a chave e apressei-me a guardá-la comigo, receoso de que ele se trancasse por dentro. A senhora Hudson esperava no corredor, trêmula e chorosa. Ao descer as escadas, ainda ouvia a voz aguda e penetrante de Holmes a expandir-se numa canção desconexa. Na rua, enquanto chamava um carro, um homem dirigiu-se a mim através do nevoeiro. Como passa o Sr. Holmes, doutor? Era um velho conhecido, o inspetor Morton, da Scotland Yard, vestido à paisana. Muito mal, respondi. Ele fitou-me de maneira tão singular que, se não fosse demasiado perverso, diria ter-lhe obrigado no rosto, à luz tênue do lampião, um lampejo de alegria. Ah, ouvi falar nisso.
observou. Entretanto, o carro chegou e nós nos separamos. A Lower Burke Street era um conjunto de lindas casas residenciais situadas no vago limite entre Notting Hill e Kensington. O carro parou em frente a uma casa que apresentava um aspecto sombrio e uma delicada imponência, com suas grades de ferro antiquadas, sua porta maciça e seus luzentes ornatos de bronze. Tudo isso condizia com o solene mordomo que surgiu, enquadrado na rósea claridade de uma lâmpada colorida pendente no vestíbulo. O senhor Culverton está sim, senhor. Dr. Watson? Tá muito bem. Levar-lhe-ei o seu cartão. Meu humilde nome e meu título não pareceram impressionar o Sr. Culverton Smith. Através da porta entreaberta, ouvi uma voz aguda e petulante. Quem é esse sujeito? O que ele quer? Oh, mil demônios, Staples! Quantas vezes já lhe disse que não desejo ser perturbado nas minhas horas de estudo? Percebi a voz do mordomo submissa, gaguejando desculpas e explicações. Não importa, eu não posso recebê-lo, Staple. Não admito que o meu trabalho seja interrompido dessa maneira. Diga-lhe que não estou em casa e que volte amanhã de manhã se deseja de fato falar comigo. Novamente o mesmo murmúrio respeitoso. Está bem, dê-lhe o meu recado. Pode vir amanhã de manhã se quiser. Meu trabalho não pode ser retardado. Pensei em Holmes, debatendo-se em seu leito de enfermo e talvez contando inquietos minutos, na expectativa de que eu pudesse levar-lhe socorro. A ocasião não era para cerimônias. Sua vida dependia de minha presteza de ação. Antes que o mordomo me tivesse transmitido o recado, eu o empurrara para o lado e irrompera na sala. Com um grito estridente de cólera, o homem levantou-se de uma poltrona ao pé da lareira. Vi à minha frente um enorme rosto queimado de sol, com uma pele grosseira e untosa, vasto queixo duplo e olhos cinzentos, sombrios e ameaçadores, fitando-me sob as espessas sobrancelhas grisalhas. O largo crânio estava coberto por um barrete de veludo, posto elegantemente de lado sobre a superfície rosada e luzidia. A cabeça era descomunalmente grande e, todavia, baixando o olhar, vi para minha surpresa que a figura do homem era pequena e frágil, de ombros e costas torcidos como os de alguém que na infância tivesse sofrido de raquitismo. Que história é essa? Bradou em voz estentória. Que significa essa intrusão? Não lhe tinha mandado dizer que só poderia recebê-lo amanhã? Sinto muito, respondi. Trata-se, porém, de um assunto inadiável. O Sr. Sherlock Holmes. A simples menção do nome do meu amigo produziu extraordinário efeito no homenzinho. A expressão de cólera desapareceu-lhe imediatamente do rosto. Sua fisionomia tornou-se tensa e vigilante. Vem da parte de Holmes? Indagou. Acabo de deixá-lo. E o que aconteceu? Como está ele? Acha-se gravemente enfermo, senhor. Em estado desesperador. Eis por que vim procurá-lo. O homem fez sinal para que me sentasse e voltou a acomodar-se na poltrona. Nesse momento vislumbrei-lhe o rosto, refletido no espelho que se encontrava sob o consolo da lareira. Teria jurado ler nele um sorriso maligno, odioso. Todavia, convenci-me de que fora apenas o efeito de alguma contração nervosa, pois logo em seguida encarou-me com um ar de sincera preocupação. Lamento muito, ele disse. Conheço o Sr. Holmes apenas através de certos negócios em que estivemos empenhados, mas nutro o máximo respeito por seu talento e caráter. Ele é um curioso, um curioso do crime, como eu sou das moléstias. Para ele, o delinquente, para mim, o micróbio.
Eis minhas prisões. Continuou indicando-me uma fileira de frascos e tubos que se encontravam sobre uma mesinha. Desses meios de cultura cumprem pena alguns dos piores malfeitores do mundo. É exatamente por causa de seus conhecimentos especializados que Holmes deseja vê-lo. Ele o tem em alto conceito e julga ser o senhor o único homem em Londres que pode salvá-lo. O homenzinho estremeceu e seu elegante barrete escorregou para o chão. Como? Por que acredita o Sr. Holmes que eu possa socorrer na contingência em que se encontra? Por causa de sua experiência no tocante a doenças tropicais. Mas por que ele julga que a moléstia que o contraiu é de origem tropical? Porque no decurso de certa investigação profissional recente, esteve trabalhando nas docas entre marinheiros malaios. O Sr. Culverton Smith sorriu benevolamente e apanhou o barrete do chão. É isso? Vai ver que a coisa não é tão grave como pensa. Há quanto tempo está doente? Cerca de 3 dias. Tem sido acometido de delírios? De vez em quando. Isso me parece grave. Seria desumano não atender ao seu pedido. Olhe, não tolero que ninguém me interrompa nas horas de trabalho, Dr. Watson. Mas este é, sem dúvida, um caso excepcional. Num minuto estarei pronto para acompanhá-lo. Foi quando me lembrei de uma recomendação de Holmes. Mas, doutor, nesse momento eu tenho outro compromisso, repliquei. Está bem, pois vou sozinho. Sei o endereço de Holmes. Pode ficar certo de que estarei lá dentro de meia hora no máximo. Regressei ao quarto de Holmes com o coração apertado no peito. Por tudo quanto que me era dado saber, receava que durante a minha ausência tivesse sobrevindo algum acesso fatal. No entanto, para o meu grande alívio, ele melhorara sensivelmente durante esse intervalo. Seu aspecto ainda era impressionante, mas já não delirava e podia falar, com voz fraca, é verdade, mas com uma lucidez e uma presença de espírito maiores que de costume. E então, Watson, o que ele falou? Eu falei, ele já deve estar a caminho. Magnífico, Watson. Magnífico. Você é o melhor dos mensageiros. Ele queria vir comigo. Isso não seria possível, Watson. Seria preciso impedi-lo a todo custo. Ele perguntou o que eu tinha? Sim. Falei-lhe a respeito dos marinheiros malaios lá do West End. Muito bem. Fez tudo o que um bom amigo poderia fazer. Agora pode desaparecer de cena. Mas eu devo esperar para ouvir a opinião dele, Holmes. Está certo. Contudo, eu tenho motivos para supor que sua opinião será mais franca e valiosa se ele se julgar a sós comigo. Há espaço suficiente para se esconder atrás da cabeceira da cama. Meu caro Holmes, eu creio não haver outro remédio, Watson. O quarto não se presta para alguém se esconder e por isso mesmo não dá margem a suspeitas. Contudo, aí atrás, Watson, ficará muito bem. Subitamente sentou-se na cama, demonstrando uma viva atenção na fisionomia descarnada. Eu ouço barulho de rodas de carro. Depressa, homem. Se me quer bem, fique quieto aí e não se mexa, aconteça o que acontecer. Ouviu? Não fale, não faça o menor gesto. Limite-se a escutar com toda a atenção. Num instante, todo aquele inesperado acesso de energia o abandonou por encanto, e suas palavras dominadoras e autoritárias perderam-se nos murmúrios mais desconexos e ininteligíveis do delírio. Do esconderijo para onde eu fora empurrado com tanta pressa, ouvi o soar de passos na escada, e em seguida, o abrir e fechar da porta do quarto. Depois, para minha surpresa, seguiu-se longo silêncio, interrompido apenas pela respiração irregular e ofegante do inferno. Imaginei que o nosso visitante estivesse de pé, ao lado do leito, olhando para a figura sofredora de meu amigo. Finalmente quebrou-se o estranho silêncio. Holmes,
exclamou o recém-chegado, no tom peremptório de quem procura acordar alguém. Holmes, não está me ouvindo, Holmes? Ouviu-se um roçar de panos, como se ele o houvesse sacudido rudemente pelos ombros. É o Sr. Smith, sussurrou Holmes. Quase não ousava esperar que viesse. O outro riu. Nem eu teria imaginado. No entanto, como vê, estou aqui. Deve estar sentindo remorso, não está, Holmes? É muita bondade de sua parte, muita nobreza. Prezo muito o valor de seus conhecimentos especializados. Nosso visitante deu uma risadinha sarcástica. Eu bem sei. Felizmente, você é o único homem em Londres que tem conhecimento deles. Já sabe o que tem? A mesma coisa, respondeu Holmes. Reconhece os sintomas? Sem dúvida. Ora, isso não me surpreende, Holmes. Não me espantaria se tratasse da mesma moléstia. Se for esse o caso, os prognósticos são péssimos. O pobre Victor já era um cadáver no quarto dia e era um rapaz forte, cheio de vida. Foi de fato uma coisa extraordinária, como você disse, ele ter contraído no coração de Londres essa invulgar doença asiática. Doença sobre a qual, além disso, eu tinha feito tão acurados estudos. Singular consciência, Holmes. Singular consciência. Houve grande habilidade de sua parte em notá-la, mas muita falta de caridade em sugerir que, entre esses dois fatos, existia relação de causa e efeito. Eu sabia que o senhor era o culpado. Sabia então? Bem, seja como for, não pode prová-lo. Mas que história é essa de andar me difamando daquela maneira e depois ir ajoelhar-se diante de mim e pedir auxílio? Mal se encontra em dificuldades. Que espécie de brincadeira é essa, hein? Ouvi a respiração áspera e difícil do enfermo. Me dê um pouco d'água, balbuciou. Está muito próximo do fim, meu caro. Mas não quero que se vá antes de lhe dizer uma palavra. Eis por que lhe dou água. Cuidado, não a entorne. Isso, muito bem. O senhor compreende o que eu estou dizendo? Holmes gemeu. Pois faça tudo o que puder por mim. Esqueçamos o passado, murmurou. Esquecerei tudo o que eu disse. Juro-lhe o que farei. Cure-me e esquecerei tudo. Esquecerá o que exatamente? Ora, a morte de Victor Savage. O senhor acabou por admitir que foi o autor dela, não é? Pois esquecerei isso. E poderá esquecer ou lembrar-se como melhor lhe aprouver. Não o verei no banco das testemunhas, meu caro Holmes, mas num lugar muito diferente, onde não se diz nada. Eu te garanto, pouco me importa que saiba como meu sobrinho morreu. Não é dele que estamos falando, mas do senhor. Eu sei. O sujeito que me procurou, esqueci o nome dele, disse-me que você contraíra essa doença quando trabalhava no East End, entre um grupo de marinheiros. Foi isso, não foi? Não há outra explicação. Você se orgulha de sua inteligência, Holmes, não é verdade? Julga-se muito esperto, não é? Pois agora encontrou outro mais esperto ainda. Reflita um instante, meu caro. Não se recorda de outra maneira pela qual pudesse ter apanhado isso? Eu não sei dizer. A minha memória esvaiu-se. Pelo amor de Deus, auxilie-me! Pois bem, eu vou ajudá-lo a compreender o estado em que se encontra e como chegou a ele. Quero que o saiba antes de morrer. Dê-me qualquer coisa que me acalme esta dor. Dói muito, não é? Sim. Os cules costumam berrar ao aproximar-se do fim.
Eu suponho que seja uma espécie de cãibra. Sim, eu sinto cãibras. Bem, ainda assim, poderá ouvir o que vou lhe dizer. Ouça então. Não se lembra de nenhum incidente estranho que lhe tivesse acontecido pouco antes de aparecerem os primeiros sintomas? Não, eu não consigo me lembrar de nada. Pense bem. Estou muito mal para poder pensar. Pois bem, eu o ajudarei. Não chegou nada pelo correio? Pelo correio? Uma caixinha, por exemplo? Ai, eu estou desfalecendo. Eu vou morrer. Escute, Holmes. Tive a impressão de que ele sacudia o moribundo, e foi a custo que me contive em meu esconderijo. Precisa me ouvir, entendeu? Acorda! Recorda-se de uma caixinha, não? Uma caixinha de marfim? Chegou na quarta-feira. Você abriu, lembra-se? Sim, eu abri. Havia dentro uma agulha movida por uma mola forte. Algum tipo de jogo. Não era jogo, como verá à sua própria custa. É muito idiota. Procurou sua ruína, sua própria ruína. Quem mandou atravessar-se no meu caminho? Se me tivesse deixado em paz, não lhe teria feito mal algum. Lembro-me agora. Articulou Holmes com dificuldade. A agulha. Saiu sangue. Essa caixinha aí em cima da mesa. Exatamente essa, com os diabos. E será melhor que eu a leve comigo, não? Assim se vai a sua última esperança de prova. E agora que já sabe da verdade, Holmes, pode morrer ciente de que eu o matei. Você sabia demasiado a respeito do destino de Victor Savage, e por isso resolvi mandá-lo fazer-lhe companhia. Seu fim está muito próximo, e eu vou me sentar aqui para vê-lo morrer. A voz de Holmes se transformara num sussurro quase inaudível. O que você quer? Perguntou Smith. Que aumente a chama do gás? As sombras já começam a cair, não? Sim, eu vou aumentá-la, pois assim poderei vê-lo melhor. Atravessou o quarto e a luz, de súbito, tornou-se mais viva. Mais alguma coisa, meu amigo? Um cigarro e fósforos. Por um verdadeiro milagre, não gritei de alegria, tal foi o meu assombro. Holmes falava em sua voz natural, um pouco fraca, talvez, porém a mesma que eu tão bem conhecia. Seguiu-se uma longa pausa, e tive a sensação de que Culverton Smith fitava o meu companheiro, imobilizado de espanto. O que significa isso? Ouvi-o dizer por fim, em um tom seco e rouco. O melhor meio de representar com êxito um papel é identificar-se com ele, disse Holmes. Dou-lhe minha palavra de honra que há 3 dias não provava nem comida nem bebida, até o momento em que teve a gentileza de me dar aquele copo de água. Entretanto, foi do fumo que senti mais falta. Aqui estão os cigarros. Ouvi o ruído de um fósforo sendo riscado. Assim está muito melhor. Parece-me distinguir os passos de um amigo. E de fato, ouviu-se um rumor de passos do lado de fora. A porta abriu-se e o vulto do inspetor Morton surgiu no limiar. Está tudo em ordem. E aí tem o seu homem, disse Holmes. O policial fez os avisos de costume e concluiu. O senhor está preso sob a acusação de homicídio de Victor Savage. E poderá acrescentar, de tentativa de morte de Sherlock Holmes, observou meu amigo com uma risadinha. A fim de evitar trabalho a um inválido, o Sr. Culverton Smith teve a bondade de dar o nosso sinal convencionado, aumentando a chama do gás. A propósito,
O prisioneiro tem uma caixinha no bolso direito do casaco, a qual seria melhor retirar. Obrigado. Se eu fosse senhor, teria mais cuidado ao pegá-la. Ponha aqui. Poderá ser útil no processo. Houve um rumor súbito de luta, acompanhado de um tilintar de metais e de um grito de dor. O senhor quer se machucar? Perguntou o inspetor. Faça o favor de ficar quieto. Chegou aos meus ouvidos o estalido das algemas que se fechavam. Bela armadilha! Gritou a voz aguda e zombeteira de Smith. Isso o levará à cadeia, Holmes, não a mim. Ele pediu-me que viesse aqui para tratar dele. Compadeci-me dele e vim. Agora certamente vai afirmar que eu disse alguma coisa inventada por ele, a fim de corroborar suas suspeitas insensatas. Pode mentir quanto quiser, Holmes. A minha palavra vale o mesmo que a sua. Oh, santo Deus! Exclamou Holmes. Tinha-o esquecido completamente. Meu caro Watson, devo-lhe 1000 desculpas. E pensar que pude esquecer-me dele. Eu não tenho a necessidade de apresentá-lo ao Sr. Culverton Smith, pois já se encontraram há algumas horas. Há um carro à espera lá embaixo. Eu acompanharei assim que me vestir, pois talvez a minha presença seja necessária no posto policial. Ah, jamais senti tanta falta disso, continuou Holmes, enquanto se reconfortava nos intervalos de sua toalhete com um copo de clarete e alguns biscoitos. Todavia, como sabe, meus hábitos são irregulares, e esse acontecimento significa muito menos para mim do que para a maioria dos homens. Era-me essencial impressionar a Sra. Hudson, dando a meu estado imaginário uma aparência efetiva de realidade, a fim de que você, por sua vez, o transmitisse a Smith. Não ficou ofendido, não é mesmo, Watson? Deve reconhecer perfeitamente que, entre os seus numerosos dotes, não se encontra a dissimulação, e que, se lhe revelasse o meu segredo, jamais seria capaz de convencer Smith da urgente necessidade de sua presença aqui, circunstância de vital importância para o meu plano. Sabendo de sua natureza vingativa, tinha plena certeza de que viria, a fim de verificar pessoalmente o êxito de sua obra. Mas o seu aspecto, Holmes, aquele rosto espectral... 3 dias de jejum absoluto não melhoram a beleza de ninguém, Watson. Quanto ao resto, não há nada que uma boa esponja para que não possa limpar. Com um pouco de vaselina na testa, beladona nos olhos, carmim nas faces e crostas de cera nos lábios, obtém-se efeitos satisfatórios. A simulação de doenças é assunto a respeito do qual, mais de uma vez, já pensei em escrever uma monografia. E certas divagações ocasionais a propósito de meias coroas, ostras ou outra coisa qualquer produzem uma aceitável aparência de delírio, não? Mas por que não deixou que eu me aproximasse de você, quando na realidade não havia perigo de infecção? Ainda pergunta, Watson? Imagina que eu não tenho respeito pelo seu talento médico? Acha que você, com seu astuto raciocínio, se deixaria enganar por um moribundo que, apesar de fraco, não apresenta alteração alguma no pulso ou na temperatura? A 3 metros de distância era-me fácil iludi-lo. Se não o conseguisse, quem iria fazer com que o meu Smith caísse na armadilha? Não, Watson, eu não tocaria nessa caixinha. Poderá ver, se a observar de lado, o ponto em que a agulha se projeta para fora, como um dente de víbora. Eu creio que foi por meio de um estratagema análogo que o pobre Savage, o único obstáculo entre esse monstro e uma herança, encontrou a morte. Minha correspondência, porém, como sabe, é muito variada, e estou sempre em guarda contra todos os pacotes que me vêm ter às mãos. Compreendi, todavia, que se fingisse que ele obtivera êxito em seu intento, poderia talvez obter uma confissão dele. Minha simulação foi realizada com a perícia de um verdadeiro artista.
Obrigado, Watson. Agora me ajude. Ajude-me a vestir o casaco. E depois de cumprida a nossa missão no posto policial, eu creio que qualquer coisa nutritiva no Simpson não seria verdadeiramente fora de propósito. Conan Doyle, Sherlock Holmes à beira da morte. Poucos personagens literários alcançaram a imortalidade cultural como Sherlock Holmes. O escritor escocês Arthur Conan Doyle criou no final do século XIX um detetive de raciocínio frio, método quase científico. Não apenas revolucionou toda a ficção policial, mas também se tornou, é claro, um ícone que ultrapassou as páginas. O Holmes ele ganhou adaptações, paródias, museus. O cara tem museus e até uma vida quase independente do próprio autor. Quase como se Holmes fosse real. E para muitos leitores ele de fato é. E aí a gente pode encontrar aí curiosidades tão incríveis sobre o mestre da dedução. Primeiro, Holmes ele nunca disse elementar, meu caro Watson. Como assim ele nunca disse? Uma das frases mais associadas ao personagem jamais apareceu nas histórias originais. As originais, tá? Quando a gente está falando aí cânone, né? Do Conan Doyle, do criador. O que Holmes dizia com frequência era apenas elementar, ou explicações do tipo, né? Meu raciocínio é elementar. Agora, elementar, meu caro Watson, isso surgiu só mais tarde, em adaptações teatrais, no cinema, já no século XX, ok? Também tem aquela história de que Conan Doyle se cansou de Holmes. O Arthur Conan Doyle, ele tinha sentimentos muito ambíguos em relação ao Holmes. Apesar do sucesso estrondoso que de fato era, ele acreditava que Holmes estava ofuscando suas outras ambições literárias, como romances históricos, e eu sinceramente até concordo. Às vezes, por exemplo, quem é escritor e acaba porventura escrevendo alguma obra, né? No meu caso, né, eu escrevi A Encruzilhada das Almas, A Funerária do Rock, todas elas foram efetivamente os ciclos concluídos, né? Os arcos foram fechados. E eu quero escrever sobre outras coisas. Agora eu ficaria desapontado, não desapontado, porque quando o Pix está caindo, meu amigo, enquanto o Pix cai, tá ótimo. Porém, quando deixa de ser uma criação e se torna uma obrigação escrever histórias daqueles personagens, ficar revivendo o personagem porque o Pix está caindo, chega uma hora que você fica, né? Você quer escrever sobre outras coisas. Então, em 1893, o escritor decidiu matar o detetive na história O Problema Final, jogando no desfiladeiro de Reichenbach. Eu não sei se eu falei direito, mas Reichenbach, um negócio assim, no confronto com seu arqui-inimigo, o professor Moriarty, né, que é um cara tão inteligente quanto Holmes. E a reação dos leitores foi tamanha. Parou ali o país, houve luto público, assinatura de protestos, o Conan Doyle foi cancelado, foi o grande cancelado da vez, até pessoas vestindo faixas negras em sinal de tristeza. O Conan Doyle foi praticamente forçado a ressuscitar o detetive anos depois, e aí ele criou a volta do Sherlock Holmes de uma forma assim tão incrível quanto foi O Problema Final. O primeiro fandom da história. O movimento dos fãs de Sherlock Holmes é considerado por muitos estudiosos como o primeiro grande fandom criado da literatura. Será? O primeiro a ganhar fanfics? Já no fim do século XIX, surgiram sociedades de leitores dedicados a estudar minuciosamente os textos.
discutir inconsistências e até corrigir o autor. Então criou-se ali a Sherlock Holmes Society of London e a Baker Street Irregulars nos Estados Unidos. São exemplos de grupos que existem até hoje. Até hoje! Eles tratam de Holmes e Watson como pessoas reais e se dedicam a preencher lacunas da narrativa com teorias. Aí você tá vendo, Jaime Maciel? Tem gente que não é apenas fã como eu sou, como você é também, né? Mas um abraço aí ao meu querido Jaime Maciel do Domínio Público Audiolivros. A inspiração para Holmes veio de um médico real. Isso todo mundo fala, que Doyle baseou o estilo dedutivo de Holmes de um professor da universidade em Edimburgo, o cirurgião Joseph Bell. Bell tinha a habilidade de diagnosticar pacientes observando mínimos detalhes, a maneira de andar, uma marquinha na mão, o sotaque. Puxa vida, o sotaque. Doyle sempre reconheceu essa influência direta, embora Holmes tenha se tornado muito mais lendário que o seu inspirador. E aí vamos para a próxima, que Holmes é o personagem mais adaptado da história, isso eu já falei aí, de acordo com o Guinness Book, são mais de 250 aparições em filmes, com mais de 75 atores diferentes interpretando o detetive. 75 atores. Aí o James Bond, você nunca será. Aí o Superman, nunca será. 75 atores, desde dos anos 30 até o Robert Downey Jr., o Benedict Cumberbatch, que é o cara lá que faz o Doutor Estranho, o Henry Cavill, que era o próprio Superman, né? Aparece aí em versões recentes. Nesse caso aí o Henry Cavill é o irmão da Enola, né? Ruim. Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes, ruim. Já o Benedict Cumberbatch, esse é bom. Eu acho que é da HBO, não é? Já aquele do Elementary lá, que é a Joan Watson, né? Aquela atriz chinesa, ele tem bons momentos, essa série. Eu assisti várias temporadas dela e, assim, tem principalmente o finalzinho da primeira temporada, eu gostei muito sobre a Moriarty e tal. Gostei, mas prefiro a série da HBO. Então aqui, cada ator deu seu toque único, mas o núcleo do personagem, aquele gênio excêntrico, muitas vezes arrogante. Eu acho que isso que faltou nos filmes, é claro, hoje em dia não dá pra gente fazer um filme do Sherlock sem ação, sem porrada, sem tiros e explosões, como foi o filme do Robert Downey Jr. Mas ali não é Sherlock, ali é James Bond, é outra coisa. Sherlock é essa história que eu acabei de ler aqui. Ele resolve as histórias sem sair do quarto dele, sem mover uma palha, sem precisar dar tiro e explosão e nada disso. O endereço 221B da Baker Street realmente existe. Sim, nas histórias eles moram no 221B da Baker Street, em Londres, e na época em que Doyle escreveu as primeiras aventuras, esse número ainda não existia na rua. Aí, com a expansão da cidade, o endereço acabou se tornando real, e atualmente abriga o famoso Museu de Sherlock Holmes, que recebe fãs do mundo inteiro, e se Deus permitir, eu estarei um dia lá fazendo uma selfie para vocês, porque é uma vontade muito grande que eu tenho de ir nesse endereço. Curiosamente, por muitos anos, as cartas enviadas para Holmes eram direcionadas ao prédio de uma companhia de seguros, que chegou a contratar uma secretária apenas para responder às mensagens destinadas ao detetive fictício, e isso é muito peculiar. É engraçado. Holmes como pioneiro da ciência forense, muito antes de... Gente, vocês estão consumindo tanta história aí de true crime, não é? Esses peritos criminais nos podcasts fazem tanto sucesso, né? Muito antes da polícia adotar essas técnicas modernas de investigação, Doyle já colocava Holmes utilizando métodos hoje comuns, que é a análise de impressões digitais, exame de solo,
testes químicos, deduções a partir de cigarros, manchas de sangue. Então, tudo isso aí não era muito comum. Então, não é um negócio que simplesmente você pega e põe no papel. Você cria. Não à toa, vários criminologistas do século XX citaram as histórias de Holmes como inspiração para o desenvolvimento da ciência forense. E eu também consumo, quando eu estou pedalando, algumas dessas histórias. Holmes entrou no domínio público. Em 2023, todas as histórias do Holmes já estavam oficialmente em domínio público, depois de uma longa batalha judicial travada pelo espólio de Conan Doyle. Isso significa que qualquer autor pode criar novas histórias, adaptações, versões alternativas, Holmes do futuro, Holmes com arroz e feijão, Holmes na Bahia comendo acarajé, sem pagar direitos autorais, e por isso surgiram produções recentes como a série Enola Holmes, sem pagar R$1. Mas também, né, gente? Todo mundo que conheceu o Conan Doyle em vida ali já morreu, já. Aí fica o neto do neto do neto que já ganhou dinheiro com isso, já nasceu num berço melhor, sabe? A partir dos 70 anos da morte do autor, nada mais comum do que ir pro domínio público, ok? Holmes e a tecnologia moderna. Mesmo sendo uma criação vitoriana, Holmes se adaptou surpreendentemente ao mundo digital. Então você tem o Sherlock da BBC, não é da HBO, é da BBC, pelo Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman, que eu gosto também como Watson. Trouxe o detetive para Londres do século XXI, usando celular, internet, GPS. Gosto dessa série, já assisti umas 3 vezes ela inteira. O Moriarty dessa série é absurdo, é incrível. E apesar da ambientação moderna, o espírito do personagem permaneceu o mesmo. Considero, em partes. O lado humano de Holmes. Vejamos, embora seja retratado como frio e cerebral, Holmes também tem suas vulnerabilidades. Doyle nunca disse de forma explícita, mas há fortes indícios que o detetive lidava com períodos de depressão e tédio intenso, e ele tocava o violino nesses momentos, nos momentos mais obscuros, com o uso de cocaína, algo que chocou os leitores da época. Essa face humana torna o personagem ainda mais complexo. E o Holmes continua rendendo mistérios atuais, porque há debates curiosos entre fãs e estudiosos se Watson foi casado mais de uma vez, qual a cronologia exata das aventuras, onde realmente ficava o 221B da Baker Street. Essas discussões alimentam congressos, livros acadêmicos, podcasts, blá blá blá, ok? E a conclusão é de que ele é mais que um detetive, ele é um mito moderno. E desde 1887, quando surge o Estudo em Vermelho, o personagem conquistou leitores, inspirou cientistas, alimentou fãs. Tudo isso, como diria o próprio Holmes, com ou sem a frase famosa: a verdade está nos detalhes. O que vocês acharam dessa história e desse pequeno apanhado de informações sobre Holmes aqui com o professor Marcelo Fávaro? Muito obrigado por ter ouvido. Não deixe de fazer a sua inscrição. Vai lá no outro canal da gente também, o Cartas da Meia-Noite, onde tem umas histórias, inclusive de detetive. Eu criei um detetive agora, um repórter investigativo chamado Tony Santiago, que é a primeira história dos OVNIs, muito interessante. A segunda história agora do Circo Fantasma. Ouça lá e depois vem aqui comentar o que você achou. Muito obrigado e até a próxima!